tenho que estar aqui, eu trabalhei minha vida inteira para construir, agora tem que sair e largar tudo aqui. A polícia mandou todo mundo sair, porque tá prestes a estourar. Passou por mesmo problema e ninguém fez nada, sabe? Minério acabou com tudo. Levando o menino lá, levando dois, ó. Toda vez, meu filho, que chove esse problema. Se a prefeitura não limpar, vai acontecer a mesma coisa. É assim que nós começamos essa segunda-feira, dia 18 de fevereiro, com o pânico dos moradores de Nova Lima sob a ameaça do rompimento de mais uma barragem. E também com o pavor dos moradores de BH que outra vez sofreram com a chuva. No domingo, em pouco mais de 6 horas de chuva, as principais avenidas da capital voltaram a alagar. Carros foram destruídos, pessoas carregadas pela correnteza. Olha, e no sábado, outro alerta de rompimento de barragens fez as pessoas saírem de casa, praticamente com a roupa do corpo, sem ter para onde ir. As vítimas agora são de Nova Lima, Minas Gerais. As vítimas que já passearam aí, a Vale já conseguiu passear no péssimo sentido da palavra por todo o nosso pesadelo em Itatiaiuçu, em Barão de Cocais, em Mariana, em Brumadinho, agora fez a Nova Lima como a próxima vítima. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos direto falar com o Rafael Martins, que vai atualizar pra gente a situação em Macacos. Rafa, atualiza, por favor. Boa tarde. Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta. Ainda não há previsão para que essas pessoas que saíram das casas, Stanley, e que estão hospedadas em hotéis, não há previsão para que elas voltem para suas casas, viu? 108 pessoas foram retiradas, precisaram evacuar, né? Estão hospedadas em hotéis. 5 pontos de bloqueio permanecem, né? Tá uma dificuldade para chegar lá em Nova Lima, na região de Macacos. Mas haverá uma flexibilização do fluxo de pessoas, Stanley. Sim. Haverá um transporte na estrada de acesso a Macacos. As pessoas irão entrar em uma van e serão transportadas, viu? Em outros pontos, haverão monitoramentos do acesso pela Polícia Militar. A Vale diz que dará toda a assistência e apoio que são necessários até que a situação seja normalizada. A empresa colocou à disposição hospedagem, alimentação, transporte, medicamentos e itens de necessidade básica, além de uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais e médicos. Sobre a barragem, Stanley, a Vale informou que intensificou as inspeções na barragem B3 e B4, que estão sendo realizadas em regime especial, com a presença de profissionais especializados 24 horas por dia. A empresa reforça que não houve alteração nos dados técnicos da barragem ao longo dos últimos meses e que as últimas inspeções não detectaram anomalias relevantes. Novas vistorias estão sendo realizadas com a participação da Agência Nacional de Mineração e a barragem está passando por auditoria externa já prevista anteriormente, viu, Stanley? Me dá um nojo, me dá uma ojeriza, um asco, uma aversão, uma ânsia de vômito quando eu ouço as notas da Vale. Sabe, me constrange tanto ver e ouvir as notas de esclarecimento da Vale. Você tem as atualizações ou a atualização das vítimas de Brumadinho, Rafa? Tenho aqui, Stanley. Por favor. Deixa eu refrescar a memória da Vale. Pois é, subiu para 169, segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Stanley, número de pessoas mortas. Ainda há 141 pessoas desaparecidas e não há prazo para o encerramento das buscas de acordo com o Corpo de Bombeiros, Stanley. Então vamos lá bater um papo rapidinho aqui, Vale? Vem cá rapidinho comigo. Eu disse e vou repetir. Eu vou falar para vocês sobre Nova Lima daqui a pouquinho e as falas das vítimas vão dar conta da base de onde eu estou apoiado para fazer meu comentário. A Vale Mineradora, ela tem, obviamente, toda o seu valor para nós. Tem. São muitas famílias empregadas na Vale, é uma empresa de ponta, né? Enfim, eu tenho a Vale em autoestima nesse prisma. O que está aparecendo para nós agora é a banda podre da Vale. E a gente está tentando tirar. Tira uma banda podre daqui, tira outra banda podre ali. Não está ficando nada. Por quê?
Porque nós tivemos problemas envolvendo a mineração no Brasil já de muitos anos atrás. A natureza se recompôs, né? Quem é que sabia? Eu não sabia que macacos tinha passado por um episódio como esse já há algum tempo atrás. Eu vou ouvir, vocês vão ouvir as pessoas aqui um pouquinho. O problema todo é que a Vale está jogando no lixo ou na vala todo o patrimônio emocional que ela geriu em nós positivamente. Poxa, eu passo de manhã cedo ali e vejo várias pessoas com o uniforme da Vale nos pontos de ônibus. Eu ficava imaginando aqui no Buritis, eu ficava imaginando, puxa vida, como a Vale é importante para essas pessoas. Mas em compensação, Vale, vocês estão destruindo o nosso estado inteiro. Inteiro. Vocês estão destruindo o nosso estado inteiro. Valendo-se dos leitos, dos rios que vocês estão matando. Como mataram o Paropeba, como mataram o Rio Doce. Tá certo? É isso que eu quero chamar a atenção. Agora são 12h36, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão me assistindo agora também concordam comigo. Porque centenas de pessoas tiveram que abandonar suas casas na noite do último sábado. Parece notícia velha, mas não é não. Aconteceu de novo. Dessa vez foi em São Sebastião das Águas Claras. A nossa querida, ou nosso querido distrito de Macacos aqui, do ladinho, atravessou o viaduto da Mutuca, está chegando no acesso a Macacos. Acompanhe comigo a reportagem. São 7 horas da manhã e nós estamos aqui tentando fazer o acesso até o distrito de Macacos. Chegamos aqui ao início dessa via, a MG 160, que já se encontra bloqueada. E ela fica bem ao lado aqui, ó, do complexo Paraopeba da Vale, que é responsável pela mina Mar Azul. A barragem onde tem um alerta de rompimento. A orientação dos militares aqui é que façamos o retorno. E vamos ter acesso aqui ao condomínio Parque do Engenho. Por lá, nós vamos até o distrito de Macacos agora. Chegamos agora aqui na Praça São Sebastião, que fica no centro aqui de Macacos. As pessoas estão apreensivas aqui, a fim de saber mais notícias, preocupadas. Assustei aqui ontem porque a gente não sabe, vem o alarme aí da sirene falando, um texto falando para todo mundo sair de casa e tal, mas não explica o lugar que é, não fala nada, então a gente fica meio apavorado, né? Pô, eu escutei, eu assustei, o meu vizinho saiu correndo, me chamou, sai, deixa esse trem pra trás aí, vambora, eu casquei fora e vim embora. Nós estamos chegando aqui no centro comunitário, onde os moradores do distrito vêm para saber se devem ou não sair de suas casas. E aqui dentro, alguns funcionários da Vale orientam, por meio de mapas, a essas pessoas se estão ou não na área de risco, se devem ou não voltar para casa. O Ricardo Stanley, ele está na área afetada, veio aqui até o centro comunitário para saber, para entender se deve ou não sair da sua residência, né, Ricardo? Pois é, a gente ontem foi aquele pânico, o barulho da sirene é aterrorizante. O fato de a barragem não ter rompido, isso não quer dizer que a gente já é uma vítima desse sufoco, alguma hora pode acontecer alguma coisa. O senhor Ricardo agora vai dar uma olhada se a região dele é realmente uma região de alto risco, porque os profissionais da Vale estão aqui, né, senhor Ricardo, para identificar pelo mapa, né? Vamos tentar dar uma olhada lá para ver. Teve notícia? Como é que vai ficar a situação, Ricardo? O fato de a minha casa não estar na área de risco não impede que seja um pânico para todo mundo. A comunidade toda, você pega a cidade, todo mundo que vive, pousadas, restaurantes, os bares todos vão ficar vazios o resto da vida. Ninguém faz nada, não acontece mais nada aqui na cidade enquanto tiver isso. Getúlio vive em Macacos há mais de 50 anos. Mesmo já tendo vivenciado o rompimento de uma barragem na região em 2001, ele se emociona. Passamos por mesmo problema e ninguém fez nada, sabe? Mataram os peixes todos do rio e minério, acabou com tudo. Desceu destruindo tudo, levou máquina, levou o funcionário embora também, que matou, entendeu? Matou o funcionário, desceu, matou os peixes todos do rio, encheu o córrego de minério. E a Vale nunca fez nada para Macacos, que eu nunca vi fazendo nada, entendeu? Se ela fez, ela me mostra o que ela fez. Stanley, a gente está numa área de risco aqui também, e esses moradores, inclusive, estão fazendo até as malas, estão levando tudo que podem aqui, vão fazer mudança, porque a incerteza, a insegurança aqui é muito grande. Vamos tentar falar com a senhora aqui. Minha senhora, como é que tá? O desespero faz tomar essa decisão assim repentina? É, porque eu não vou ficar mais, não. Deus de onde que a gente tá correndo. Eu tô tirando o que eu posso, o resto eu vou deixar. Vou pra casa da minha filha, entendeu? É muito desespero. Marcos não recebeu nenhuma orientação para sair de casa. Mesmo assim, preferiu não correr risco.
Se a barragem vai estourar, como é que você vai ficar no lugar aqui? Não tem jeito, não. Porque a hora que a sirene apitou, a gente saiu correndo. Ninguém veio cá orientar ninguém falou nada aqui, não. Tô sofrendo demais. Tudo que eu tenho tá aqui, eu trabalhei minha vida inteira para construir, agora tem que sair e largar tudo aqui. Além de terem que deixar as suas casas, os moradores reclamavam da falta de orientação. A todo momento, surgiam informações desencontradas. A polícia mandou todo mundo sair. A polícia pediu para todo mundo... Por quê? Porque tá prestes a estourar. Stanley, nós estamos agora aqui no bairro Capela Velha, uma região mais alta da cidade. Logo ali abaixo a gente pode ver que a parte baixa, ela toda seria afetada no caso do rompimento da barragem. Não sei se o Porto dá para mostrar, Porto. Lá em cima, logo à frente, lá é a barragem Mar Azul. Meu coração tá aqui doendo, eu quero estar dentro da minha casa, não quero estar aqui não, gente. O que a Vale vai fazer para nós, gente? Pelo amor de Deus. Senhor prefeito, a Vale está errada? Está. Mas o executivo também, há muitos anos, foi omisso em não fiscalizar essas barragens. E foram mesmo. Foram mesmo. E sob pena de eu responder, até por algum processo judicial, eu vou falar. É nessas horas que a gente vê, que a gente explica riquezas de pessoas que não ganharam na Mega Sena, que não herdaram patrimônio dos seus familiares, mas que adormecem pobres e amanhecem milionários. É o alvará que não deveria ter sido expedido e o foi. E o foi. A maior prova disso são esses funcionários públicos que têm a reserva legal de ter que expedir ou não as autorizações, passarem viagens na Europa, postarem aí nos hotéis, né? Festas regadas a muito chopp importado. É por isso. É porque é corrupto. É porque recebe dinheiro de mineradora para poder se eleger. É porque recebe dinheiro de mineradora para poder dar sentença. É porque recebe dinheiro de mineradora para mandar o secretário de Meio Ambiente não fiscalizar. É porque recebe dinheiro de mineradora para não fazer denúncia. É que recebe dinheiro de mineradora para não fazer o flagrante. Eu esqueci de mais algum. Recebe dinheiro de mineradora para poder concluir o inquérito de maneira diferente. É juiz, promotor, delegado, policial, apresentador de televisão, deputado estadual, federal, senador da República, ministro, tudo corrupto. Tudo corrupto. Porque se não fossem corruptos, 1 ou 2 ou 200 ou quantos forem, se não fossem corruptos, não tinha barragem rompendo. Que é o primeiro sinal da construção, opa, acabou essa construção aqui não, pode parar. Não, dá um totozinho, vai embora, não, ó, vaza, tá tudo certo. Muitas pessoas foram trazidas aqui para BH para ficarem hospedadas em hotéis. Famílias inteiras que viviam na maior tranquilidade em Macacos, um paraíso, tiveram que abandonar tudo de uma hora para outra. O Pablo conversou com uma dessas famílias. Você vai ouvir agora comigo, vamos ver. Stanley, eu estou aqui com o Leon. Leon é morador lá de Macacos. Ele está hospedado aqui no hotel na Savassi, por orientação da mineradora Vale. O Leon está até com dificuldade, porque ele vem de uma residência muito confortável e está tendo que se adaptar aqui nesse apartamento com a esposa, mais os filhos, até o cachorro dele teve que vir, que faz parte da família, né, Leon? Como é que está sendo tudo essa mudança da noite para o dia para o senhor? Uma loucura. Pra ser sincero, eu não consigo nem te falar com você como é que eu me adapto, porque a gente já tem a nossa vida, caminha tudo direitinho, a gente já tem o nosso esquema de viver e de repente chega uma informação que a gente até agora não tem informação nenhuma, para ser sincero, ninguém sabe falar se tem rompimento, se não tem, o que está acontecendo, o que não está. Põe a gente para correr de casa e estamos aí, ó, vivendo isso aí, todo mundo enclausurado, porque quem mora em Macacos geralmente quer viver contato com a natureza, ter paz, qualidade de vida para criar os filhos, porque hoje em dia com insegurança morar em Macacos é uma beleza. E hoje estou aí, ó, preso no ponto da Savassi, onde eu abri a minha janela e vi o mato, hoje eu abro minha janela e vejo o prédio. Não tem nem o que falar. E eu conversava ontem com um amigo meu, que é uma autoridade aí, uma pessoa que eu tenho um certo acesso, e ele disse para mim assim, Stanley, sabe por que está acontecendo isso tudo, desde Barão de Cocais, Itatiaiuçu e agora na Nova Lima? É porque com a prisão daqueles primeiros engenheiros lá atrás, os novos engenheiros que deveriam atestar a autenticidade, a eficácia, a eficiência das barragens, não estão assinando mais.
Não é isso, Rafa? Exatamente, Stanley. Não é possível que até mês passado estava tudo certo e agora passou a estar tudo errado, a ponto de se questionar e elevar o nível. É porque o pedido de desculpa daquele canalha não surtiu efeito, né? Ninguém está desculpando mais o presidente da Vale, não. Você sabe que até isso aí eu já pensei, Stanley, com relação a essas novas possibilidades de rompimento. A gente pensa em tudo, né? Aqui no Brasil tudo pode acontecer. Eu já pensei até em desvio de foco, pra você ter ideia. Eu concordo com você. Foco de Brumadinho. Já pensei até nisso, mas por via das dúvidas, né, que se retire mesmo as pessoas, porque nós não podemos admitir mais tragédias como essa. Quantas pessoas foram condenadas no processo da queda do viaduto da Pedro I? Ninguém, Stanley. Ninguém. E aí... Indenização também não foi paga também, não. Aí os ministros, os senadores da República não assinaram uma operação para poder investigar o judiciário. Por quê que não assinaram? Por quê? Não é possível. O ministro Barroso falou há pouco tempo atrás que era vergonhoso um processo criminal no Brasil durar 5, 10, 15 anos. Hoje, nem audiência direito nos processos da queda do viaduto ali foram feitas, audiências. E aí não querem investigar o judiciário. Por quê? Qual o problema? Qual o problema? Quem não deve não teme, não se aplica o dele. Você sabia que surgem vagas, ou várias vagas, diariamente? Mas e você? Você está qualificado para assumir alguma dessas vagas? Nós temos várias vagas de emprego. Espera aí. Grita a filha aí, grita o filho, grita a vizinha, grita aí. Porque a repórter Daniela Malman, ela vai contar para a gente quais são os problemas que nós estamos enfrentando para poder juntar a vaga de emprego com quem está desempregado. Esse elo, esse vazio aqui, ó, precisa ser corrigido. E o Alterosa Alerta vai propor para você. Vamos ver. Falar que o número de desempregados passa dos 12 milhões de brasileiros, nós já falamos. Mas também mostramos que tem muita vaga aberta por aí. O problema é que desse montante de desempregados, poucos estão preparados para as vagas que surgem. Janete é empresária há 19 anos. Atualmente tem 10 funcionários. Mas na hora de reforçar a equipe, vê de perto as dificuldades de encontrar alguém qualificado e com disposição. E as pessoas vêm no início, na entrevista, com uma disposição muito grande, eu preciso, eu quero crescer com a empresa, mas a gente vê que passa 2, 3, 4 meses, a pessoa está completamente acomodada. Ela acha ruim se tiver que repor uma prateleira, não, eu fui contratado para ficar no computador. Mas a falta de capacitação não atinge somente os jovens. Os mais experientes também precisam se adaptar aos novos tempos. Pessoas com mais de 40 anos, que têm muita experiência em venda, mas de repente passaram a vida inteira numa venda no balcão. E hoje a venda, ela está muito informatizada. Então esse contato com o WhatsApp, essa consultoria de longe, né, que você não está tete a tete ali com o cliente, esse manejo com o computador e com sistemas informatizados, é uma dificuldade. A Yasmin ficou desempregada no final do ano passado, mas percebeu a importância de se capacitar para poder concorrer no mercado de trabalho. Hoje ela faz um curso técnico em farmácia e já está empregada. Você faz uma prova de matemática, são várias etapas, você passa pelas etapas, você passa nas etapas, você começa a fazer o treinamento. A exigência desse, você tem que ter disponibilidade de horário, tem que ter foco, você tem que ter disposição, porque não é uma coisa fácil e permanecer fazendo um curso. Tanto que eu fui aprovada, agora eu estou fazendo o curso, continuar, vou até o final do curso fazer, que é uma das exigências dele, tá fazendo o curso. A Stephanie teve a mesma percepção da Yasmin, se inscreveu no curso técnico para se profissionalizar e ter mais chances de conseguir um emprego. No primeiro processo seletivo, não deu certo, mas agora, com mais tempo de curso, ela está confiante. Hoje mesmo eu vou fazer um processo seletivo para trabalhar em um laboratório e dessa vez eu estou mais confiante, eu acho que eu vou passar. Pois é, e aí, eu conversando com empresários, eu tenho ouvido deles sempre a mesma coisa. As pessoas chegam com uma ênfase muito grande para trabalhar e logo depois, ó, já vai, já alivia, começa a ter... Nunca... Ó, para ir jogar bola não tem problema, para poder festinha não tem problema, para ir na balada não sofre nada, começa a trabalhar no dia seguinte, dor de cabeça, aí faz assim, dor de cabeça, meu ombro está doendo, não sabe nem onde está passando mal. Por quê? Porque não estão preparados para o mercado de trabalho. E como é que prepara?
Primeiro é sabendo o que você quer fazer. O que você quer fazer da sua vida? Qual a função, qual a profissão que você quer? Saiba que até lá tem um caminho longo para poder cursar, passar. E é para isso que nós estamos aqui, para chamar a sua atenção. Emprego tem. Emprego tem. Estou com um grande amigo meu aqui, o Kleber. Grande amigo meu, empresário, foi acionado para poder trabalhar numa função, já recebeu uma proposta para trabalhar numa função melhor ainda. Emprego tem. O que precisa é de pessoas capacitadas para ocuparem as vagas de emprego. E é por isso que eu tenho um recado importante para você na tela agora. O circuito interno do supermercado mostra o momento da confusão. O táxi de Paulo Damião dos Santos impede a passagem do carro em que o corretor de imóveis Gustavo Teixeira Correia está. O corretor desce do carro, discute com o taxista, saca uma arma e dá 2 disparos. Depois, caminha calmamente até a própria casa, que fica na mesma quadra onde o crime aconteceu. Paulo Damião não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Enquanto isso, Gustavo Teixeira se escondia em casa. Após 3 horas de negociação, Gustavo se entregou. Os policiais o colocaram inicialmente no próprio carro, porém optaram depois por levá-lo para a central de polícia em um camburão da Polícia Militar. É uma situação que a gente ainda não entende, a gente quer entender. Uma situação para um rapaz desse chegar, tirar a vida de um trabalhador que estava no seu local de trabalho, sem saber porquê, né? Até relatos, até do próprio delegado aqui, do pessoal aí que já viu as câmeras, né? Então que ele não fez nenhuma reação para ele chegar do jeito que está e fazer isso. Rafael Martins, é isso que está acontecendo no nosso país, cara. Que loucura, hein, Stanley? Detalhe é que a vítima não teve sequer a condição de reagir, né? Mas, por exemplo, passado eventualmente, não é o caso, mas passado o período do flagrante, ele poderia inclusive responder ao processo em liberdade. Ele pode se apresentar na delegacia para isso, né? Tá entendendo a fragilidade da lei no nosso país? Muito, muito frágil. É muito complicado, é muito difícil. É muito absurdo, né? Ou nós mudamos as nossas leis, ou o nosso país vai continuar um país assassino como está sendo aí. Vem pra cá, minerada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos buscar? Vamos lá? A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais. Pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, Miltinho. Mais obrigado ainda. Milton Ribeiro de volta ao comando das imagens aqui na TV Alterosa, na Alterosa Alerta. O Rafael Martins, meu tio, tá de volta. Um abracinho pra ele, né? Beleza. Um abraço pra ele, um abracinho, né? Um mini abraço, nosso querido Miltinho. Stanley, um abraço pra todo mundo de Minas Gerais, né? Agora o estado todo ligado com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Um abraço forte também pro nosso querido Marcelo Acura. Marcelo Cumprido. Acura, famoso Cumprido. Cumprido, que é quem fez a coordenação das imagens até sexta-feira. Marcelo, muito obrigado. É sempre muito bacana dividir com você essa responsabilidade. Mas Miltinho tá de volta, então um abracinho pra ele, né? Saiu comprido, entrou um curto, né? Nossa. Ficou bom, não? Sabe o que eu acho, Thiago? É que a TV Alterosa, ele é muito radical, né, cara? Ou 8 ou 80. Ué. Né? É 8 ou 80, rapaz. É um trem impressionante. Não tem meio termo, não. Você não tem o meio termo, não. Não tem. Você vê pelo tamanho do meu tupete, velho? Ou é o Miltinho. Você vê pelo meu tupete. É um trem exagerado ou não tem. Não consegue acertar o meio termo. No dia que você tá com uma disponibilidade de passar a roçadeira, aumenta um pouquinho, né? No dia que você não tá com tanto, você põe de ladinho assim e morreu a nota. Isso aí. Não é com verdade? certeza, é verdade. Aqui é a forte chuva desse final de semana. Como é que ficou, Rafa? Olha, Stanley, uma forte chuva, né, que nesse final de semana acabou assustando muitos moradores aqui em Belo Horizonte, também na região metropolitana. Essa semana, hoje, né, iniciou também, começamos a segunda-feira com muita chuva em Belo Horizonte e a previsão de mais pancadas ao longo do dia, viu? Nesse momento, o tempo está nublado na nossa capital mineira, aqui na região leste. Essa é a imagem da Serra do Curral, olha, o tempo bem coberto, né, o céu bem nublado, então há possibilidade de mais pancadas de chuva, viu, Stanley? Pois é, Rafa, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer pessoas presas em carros, presas em imóveis. O Marlon Santiago fez a matéria e eu coloco na tela para você agora. Vamos ver. Segundo a Defesa Civil, a chuva não deu trégua entre as 11 da manhã e 6 da tarde em várias regiões da capital. Choveu quase 1/3 do esperado para o mês. Veículos ficaram ilhados. Na região de Venda Nova, passageiros saíram pela janela deste ônibus e ficaram no teto esperando a água baixar.
Essas imagens mostram um homem sendo resgatado com a ajuda de uma corda na Avenida Bernardo Vasconcelos. Soldado Braia, gente. Cabuloso, ó. A retorrada levando o menino lá, ó. Levando os dois, ó. Mais um resgate aí, ó, na beira do rio aqui, ó. Agora olha só como ficou o estádio Independência. O clássico entre América e Cruzeiro começou com meia hora de atraso por conta da chuva. Torcedores tiveram que correr para fugir da tempestade. Já na região da Pampulha, a água subiu bastante na rua Coronel Fraga. Esse carro parou no meio do alagamento. Nossa equipe flagrou vários motoristas dando meia volta. Quem se arriscou se arrependeu no meio do caminho. Olha só, quase que acontece um acidente bem na nossa frente aqui. O motorista tentou passar, viu que não dava, deu uma ré. O motorista que veio atrás quase colidiu ali na traseira dele. Ô, amigo, por gentileza, não deu para arriscar não? Deu não. É, tá terrível. Que é isso aí, gente? A Lagoa da Pampulha? Só que acontece isso, acaba quase ocorrer um acidente. Vai ser doido, olha o menino aqui, ó. Até difícil, né? Caiu. Tá difícil. Tá difícil, é uma Pampulha isso aí, ó. Nossa senhora. Nós encontramos aqui com o seu Jorge, que estava passando aqui pela rua, inclusive um carro passou em alta velocidade, ele quase molhou o senhor, né? O senhor que é da região, essa rua sempre acontece isso? Toda vez, meu filho, que chove, esse problema. Mesmo aquela chuva que deu, isso aqui inundou tudo. Eu fiquei aqui, ó, com um ramo para ninguém passar. Eu fui buscar minha esposa todo dia nesse horário ali. Toda vez que chove, esse problema. Se o motorista se arriscar, acaba acontecendo igual aquele ali, acaba parando. E o pessoal que estava passando aqui, de moto, passava por cima, eles não respeitavam, sabe? Só passava caminhão grande, só carro grande. O pequeno morava no distribuidor. E um chover que acontece. Se a prefeitura não limpar, vai acontecer a mesma coisa. Mas eu não concordo integralmente com a fala desse senhor no ponto em que nós mostramos há dias atrás, bota fora, vários deles aqui em BH, na região metropolitana como um todo, dando conta, por exemplo, de pessoas que jogam em valas colchões, né? Nós estamos fazendo uma matéria agora cedo sobre sofás, jogados no meio-fio, no meio da rua, passa uma correnteza daquela, leva para onde? Leva para a área de escoamento da água de chuva. Chegou ali, bloqueou, não deu. É simples. Aí a pessoa que faz um negócio desse não tem moral depois para poder reclamar da prefeitura. Não é o caso desse senhor, não. Ele está coberto de razão. Mas é porque as pessoas ainda não entenderam que essa jogada de lixo na rua, a reação da natureza é a água na sua casa, meu velho. Aí, olha só a intensidade dessa água. Olha só a força dela, arrastando pessoas para a rua fora. Tem um carrinho ali na frente ali, ó, depois desse olha lá, tá embicado lá, ó, tá boiando. Tá na deriva o carrinho. Se tivesse alguém ali dentro, tivesse uma correnteza aí, como é que ficaria? Mais mortes, Rafael Martins? Claro. Mais mortes, mais vítimas? A nossa cidade está assim. Eu tenho certeza absoluta que nós podemos fazer diferente. Aí, olha essa imagem, me aterrorizou hoje pela manhã. Foi por sorte, né, Stanley? Que nada pior aconteceu a esses dois homens. Você falou a verdade, foi sorte. Porque o quadro todo se desenhava para mais uma tragédia. Com certeza absoluta, porque não estava no dia deles, né? Nós temos uma telespectadora, agora me falhou o nome dela aqui, antiga, nossa acompanhante aqui, uma antiga no Facebook, que o irmão dela caiu num buraco e sumiu no acerto. É a Nair. Nair, não é isso? Isso aí, pois lá é, do Barreiro. Desesperada, porque o irmão dela foi levado pelas águas e ninguém encontrou nunca mais. E até hoje não foi encontrado, né? Nem vai. Já tem mais de ano. Peço licença, Nair, para dizer, nem vai. Né? Por quê? Porque, infelizmente, os trabalhos da prefeitura ainda não alcançaram a qualidade que deveriam e a população continua julgando todo o lixo que encontra no meio da rua. E aí haja bueiro. E aí haja bueiro. Se construir um bueiro do tamanho de um túnel, o nego vai entupir ele. É difícil. Essa participação da população tem que ser efetiva, né, Stanley? Se a população julgar, se assistir alguém julgando, anota o nome dele, porque ele não pode reclamar do transporte público caro, das calçadas sem meio fio, não pode reclamar. Pode reclamar de nada, né? De nada. Vem pra cá, Minas Gerais. Agora 1h07 na capital dos mineiros. E em São Paulo,
4 crianças morreram em um deslizamento de terra provocado pela chuva na noite de sábado. Os corpos de 2 delas foram enterrados ontem. Acompanhe comigo. Em meio à tristeza e à emoção, os corpos de Miguel dos Santos Silva, de 9 anos, e da irmã dele, Maria Heloísa dos Santos Salles, de apenas 1 ano, foram enterrados no fim da tarde deste domingo. Ontem, quando eu vi o meu sobrinho dizendo, tia, eu quero a minha filha, tia. Tia, me ajuda, tia. Por quê? O resgate não chegou a tempo. As famílias que choram é quem paga o preço. Os irmãos morreram na noite de sábado, quando a casa onde moravam no Jardim Zaire, em Mauá, no ABC Paulista, foi soterrada por um deslizamento de terra causado pela chuva. A mãe das crianças, Thalita dos Santos Silva, de 34 anos, foi resgatada por vizinhos. Este homem ajudou a tirá-la dos escombros. A casa desceu, desmoronou o barranco com todos os escombros que está vendo lá, né? Parede, a lavanderia. Desceu, em consequência, desceu o barro, que já estava bastante frágil. Caiu em cima dessa que estava aqui embaixo. A casa de Dona Marilei fica ao lado de onde as crianças moravam e foi atingida parcialmente. Ela foi socorrida por amigos. Por muito pouco eu estava já morta. Se não fosse a cama e a escada que Deus me ajudou, que o vizinho fez, eu estava morta. No mesmo bairro, a 1 quilômetro do primeiro desmoronamento, outra encosta deslizou e soterrou mais um imóvel. Os irmãos Guilherme, de 4 anos, e José Henrique, de 8, também morreram. A mãe dos meninos ficou ferida. Ela está internada neste hospital, para onde foi levada junto com o companheiro que quebrou uma das pernas. O trabalho de resgate das vítimas durou toda a noite e madrugada. Em 72 horas, choveu em Mauá 140 milímetros, mais da metade da média histórica de 238 milímetros do mês de fevereiro. Aqui no bairro onde ocorreram os 2 desmoronamentos, há muitas casas construídas em encostas como esta, áreas consideradas de risco. E para evitar que outras tragédias como a de sábado aconteçam, a Defesa Civil do município interditou 24 imóveis. Quem não tinha para onde ir foi acomodado numa sala desse ginásio de esportes da prefeitura. Mais de 100 mil pessoas, 1/4 da população de Mauá, moram em áreas como esta. Com um olhar mais detalhado nos morros, é possível ver rastros de deslizamentos anteriores. Como a situação se repete todos os anos, os moradores tentam se prevenir como podem, mas cobrir parte do terreno com plásticos dá apenas uma falsa impressão de segurança. Dona Raquel sabe disso. Casada e mãe de 3 filhos, ela mora aqui há 10 anos. Reconhece o perigo, mas diz não ter o que fazer. A gente mora não é porque a gente quer, né? Que se eu pudesse, eu não estava aqui. Né? Não é porque a gente quer, porque não tem escolha. Tempo de chuva a gente não dorme, né? Que a gente tem que ficar atento, modo barranco, né? Não aconteceu o pior, a gente tem que ficar esperto para correr. É um Brasil cidadão, né? É um Brasil cidadão. Eu não vou nem medir ou dividir a responsabilidade entre poder público e as pessoas. Eu não vou fazer isso. Não vou porque a gente vê, por exemplo, como sofrem as pessoas que optaram por ficar nas fazendas, nos sítios. Falta de cultura, falta de escola, falta de transporte escolar. A gente não tem credibilidade para virar para uma pessoa. Deve vem cá, pode ir morar lá em Cordesburgo, pode ir morar lá em Curvelo, que são as cidades que eu conheço, em Corinto, que eu estou convivendo mais agora. Pode colocar no distrito de Mascarenhas, pode colocar no Saco Cheio, Saco Novo, sei lá como é que chama lá. Pode colocar, porque vai ter escola, vai ter transporte, vai ter posto de saúde. Não precisa vir para a capital para poder ter acesso à educação, não. Não colocar uma mega internet lá para você poder fazer a escola à distância, num país continental como o nosso, né? Não tem governo, não tem controle, não tem técnica, não tem teoria. Hoje você faz uma faculdade à distância, mas não consegue ensinar um curso profissionalizante porque não tem internet lá. Não tem transmissão. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo do Danilo Gentili, nosso âncora aqui no SBT, o Danilo fazendo uma transmissão ao vivo do meio do deserto do Saara. Ele falou assim, andei 40 minutos só deserto, estou fazendo um vídeo ao vivo com você aqui. Hoje você chega dentro da loja de telefone e não consegue sinal. É esse o Brasil que a gente tem. Não tem. Um Brasil que não tem condições de absorver a população que está em São Paulo, em lugares... Coloca as imagens, as últimas para mim, por favor. Dani, coloca para mim. Olha só o lugar que a pessoa mora, Xandinei. Olha o lugar que a pessoa mora. Olha as guimpas que ela tem que construir a casa dela. Por quê? Porque quando a gente pega o Minha Casa Minha Vida, estão aí, na sua grande maioria, dominados pelas facções, como ela na minha querida Muriaé. Os bandidos que mandam. Eles é que tomam conta.
O Estado fraco, meu querido Ademir, lá de Varginha, fala isso. Stanley, Estado fraco, bandido forte. E o oposto também é verdade. Lamento pela perda da família toda aí, mas o que está sendo feito para mudar isso? Nada, nada. E uma obra mal feita, por pouco não deixa feridos. Uma construção em cima de um bar desabou durante a madrugada, olha só. O desabamento aconteceu de madrugada. Segundo vizinhos, era por volta de 4h30 da manhã, quando os moradores daquela casa lá em cima escutaram o barulho de estalos. Logo em seguida, os 2 pavimentos que estavam sendo construídos logo em cima deste bar vieram ao chão. Felizmente, ninguém se feriu. Rosângela estava em casa com a filha e as netas. A auxiliar de serviços gerais se preparava para ir trabalhar. 3h40. Aí deitei. Aí de novo tijolo. Aí no terceira vez eu e meu vizinho, ele abriu a janela, eu abri, aí foi na hora que ela desabou toda pro lado. Aí eu comecei a gritar, que eu tô até meia rouca. E peguei meus netos e corri. Isso é serviço mal feito. É peso a mais, você tem que notar ali. Que foi peso a mais, que puxou a casa. Tá cheio de escombros por cima, tem mesas ali, tem a máquina de som bem nesse cantinho. E a informação dos moradores é de que horas antes o local estava cheio, porque muita gente comemorava o jogo que tinha acontecido pouco antes. Havia aquela festa então de torcedores. Estavam ainda em processo de construção, uma estrutura padrão construtivo bastante ruim, sem estrutura adequada, sem dimensionamento qualquer. Mais ou menos o padrão que a gente às vezes encontra aí, e a estrutura não resistiu. O bar estava alugado para um comerciante que preferiu não aparecer, mas disse que recebeu a notificação e que vai procurar um profissional para demolir a parede que ameaça cair. De acordo com a Defesa Civil, os outros imóveis do beco não tiveram a estrutura afetada. Eu não vou meter minha colher de pedreiro nesse negócio, não. Porque a gente eu tava vendo aqui, onde é que eu tava passando, meu Deus? Não sei se foi na Expressa aqui. Tem uma casinha, na Expressa, tem uma casinha e tem um quarto. Juro pra você, não deve dar 1 metro de largura o quarto. Deve ser 1 metro por 2, em cima de um nada. Tá lá, aquele apêndice na construção. Assim, vai acontecer uma porcaria, vai cair esse trem. Por quê? Porque quando é lá na nossa casa, que a gente coloca um saco de areia pro lado de fora, a prefeitura vai lá e te multa 15, 20, 30 mil reais. Aí essas construções irregulares, o nego já sabe que é mexer em caixa de marimbondo. O nego não tem coragem de ir até lá poder fazer a abordagem. Falei bobagem, Rafael Martins? Não, Stanley. Como é que... Quem é que tem coragem para ir lá verificar a legalidade da propriedade dos terrenos que estão no entorno do anel rodoviário? É difícil achar um corajoso, viu, Stanley? Quem é que tem coragem para ir? Difícil. E as construções lá são todas regulares? Não, a maioria irregular, né, Stanley? Eu vou começar a tirar fotos que eu vi. Porque tem algumas construções, tem algumas delas que notadamente são irregulares. Ou se não são, estão irregulares. E isso traz episódios como esse. Ainda bem que ninguém estava lá. E o senhor fala assim, excesso de peso, mau dimensionamento da base, chame como quiser. O detalhe é que o trem caiu. Agora é o que a gente fala aqui, né, Stanley? É irregular, mas se o município deixou fazer, aí a partir daí é responsabilidade do município também. Porque a função é fiscalizar, não é isso? A função é não deixar acontecer. Deixou, tem que dar conta. Tem que dar conta. Você falou tudo. Rafael, eu quero dividir com você uma outra matéria. Eu vou chamar ela aqui para a gente poder discutir agora. A falta de cobrador do ônibus, Rafael, segue atrapalhando a rotina dos mineiros. E muito. Eu e o Rafael Martins sempre tocamos nesse assunto, nessa ferida. E agora, o nosso repórter Marlon Santiago foi ouvir você, que sofre diariamente com isso. Vamos ver. Em praticamente todos os ônibus que nossa equipe flagrou não tinha cobrador. Fato confirmado pelos usuários que há tempos precisam pagar a tarifa direto ao motorista do coletivo. Tá sem cobrador os ônibus. Nenhum cobrador? Não, há muito tempo. Situação que, segundo a população, gera desconforto tanto para o motorista quanto para o usuário. Atrapalha, né? Fica mais demorada a viagem. Eu acho que é muita responsabilidade
para uma pessoa que está no trânsito tem que ver os transeuntes. De acordo com o movimento Volta Cobrador, as empresas de ônibus não estariam cumprindo um acordo firmado no fim do ano passado com a BH Trans. Depois do anúncio do aumento da passagem em 11%, seriam contratados 500 novos cobradores. Não foi cumprido e não atende a sociedade. 500 cobradores, mesmo se vir cumprir, não vai atender a demanda. Segundo uma lei municipal de 2012, a viagem sem o cobrador é permitida apenas durante o período noturno, entre as 8h30 da noite às 6 da manhã. Ainda segundo o movimento, cerca de 5.000 cobradores foram dispensados nos últimos anos. E o número de agentes de bordo que trabalham nas linhas da capital é muito baixo. A nossa categoria são 6.000 cobradores, 5.000 já foi embora. Se tiver 1.000 aí é muito. E eles falando aí, querendo comprar os outros, aí falando 500 cobradores. 500 cobradores não atende ninguém, não. Bom, Stanley, nós estamos agora neste ponto de ônibus na Avenida Padre Pedro Pinto, na região de Venda Nova, e vamos acompanhar o embarque da Fabiana, que está com a filha, nesta linha alimentadora. Segundo ela, provavelmente o coletivo não vai ter o cobrador. E é isso mesmo que nós vamos acompanhar agora, sem cobrador mais uma vez, né, Fabiana? Pode subir, por favor. Ela vai ter que embarcar com a criança e é justamente o motorista que vai ter que voltar o troco para ela. O profissional vai ter que parar de dirigir ali, soltar do volante, para fazer o papel do cobrador. Vitória, para você que está com um bebê no colo, pegar um ônibus sem o cobrador, se você precisa de uma ajuda, atrapalha um pouco, fica mais difícil? Fica, muito. Por quê? Muito complicado. O motorista não tem paciência, sai dirigindo o ônibus, não espera a gente sentar, aí fica difícil. A BH Trans informou que aplicou mais de 8.000 multas por viagens feitas sem trocador. Mas, segundo o movimento, isso não é o suficiente. Não existe multa. Se você for olhar pela lei, fala que tem que recolher até autorização de trabalho e prender os ônibus que estão sem cobrador. Né? Eles colocaram essa penalidade de multa aí, você balela. Agora a nossa equipe vai tomar o ônibus para ver realmente se tem cobrador ou não e ver o que acontece com o motorista também para fazer o papel do cobrador. Dá licença aqui, por favor, seu motorista. Bom dia. São 2 passagens, por favor, o senhor que vai ter que cobrar, né? Como que é esse papel de ter que dirigir o ônibus e também fazer esse papel do cobrador? É meio complicado, né? Mas temos que fazer, né? E quando tem algum passageiro com deficiência ou alguma informação, tudo isso também complica ainda mais para o senhor? Tudo. Tem que parar, puxar o freio de mão, esperar. Fica difícil, né? A gente tá indo trabalhar ou voltando. Se Deus me guarde, acontece um acidente. O motorista não é culpado porque exercendo as 2 funções e não recebe para fazer as 2 funções, né? O que mais me causa estranheza é que alguns políticos foram eleitos com o discurso de que resolveriam esse problema. Aí depois lá, já eleitos, já empossados, inventam 1 milhão de desculpas, mas mantêm a situação como ela está. Eu fico imaginando se as empresas de ônibus suportariam, por exemplo, 5 dias sem nenhum passageiro. Fico imaginando isso. Se nós criássemos alternativas jurídicas para rever os contratos firmados com a prefeitura pelo interesse público. Em nome do interesse público, que é a maior de todas as leis, é o interesse público, é a vontade popular, daí a democracia, né? Se nós não poderíamos rever os contratos. Porque é de um grau de insanidade. Põe a imagem do motorista dando troco, por favor. É de um grau de insanidade, é de um grau de burrice, chame como quiser, né? E graças ao bom Deus, todos os dias que termina o programa, eu saio daqui com a cabeça assim, meu Deus, será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu fui muito grosso com as pessoas? Será que eu fui muito bravo? Será que eu fiz? Será que... Aí eu fico me perguntando. Aí chegou agora nesse final de semana, eu fui almoçar com meu filho, aí passamos num restaurante lá no shopping, o cara pegou e disse, ele aí, ó. Olha o cara que corre atrás de resolver as coisas. Então eu tô aqui pedindo encarecidamente, viu, Rafael Martins? Você que está sempre do nosso lado, nós estamos um do lado do outro. Essa questão envolvendo a ausência de cobradores, ela chega a ser criminosa. É assassina, com certeza. Né? Ela é criminosa. É isso mesmo. Porque 8.000 multas aplicadas às empresas.
Converteram isso em quanto em dinheiro? E esse dinheiro salvou quantas vidas? Não, e foram pagas as multas? Foram pagas as multas? É a primeira coisa que a gente precisa de saber, porque a informação que nós temos é que nem pagar multas eles pagam, né? Pois é, aí Obrigado, Rafa. Vou fazer um comentário aqui agora, bem meu. Aí eu me pergunto, será que Sua Excelência, o prefeito de BH, está sabendo disso tudo aí? Um homem que eu admiro tanto, um profissional que eu admiro tanto, pela força, pela veemência, pela contundência. Já falei uma vez, vou repetir, tive com ele uma vez e não tive mais. Então não preciso puxar saco de ninguém, devo nada a ele, nem ele a mim. Mas uma contundência nas palavras, um jeito austero de resolver as coisas. Será que isso aí vai ser o calcanhar de Aquiles do senhor? Será que essa é a fragilidade do seu governo, prefeito? Não conseguir colocar cobradores para poder trabalhar nos transportes coletivos? Será que essa é a fragilidade do governo do senhor? Porque tudo bem, a questão envolvendo outros assuntos, o senhor está se movimentando, mas e esse? Esse eu não vi o senhor fazer nada. O prefeito de BH e da região metropolitana, onde não tem cobrador, a ideia é essa mesmo, manter sem cobrador? Porque se for, vou avisar para o candidato que vai concorrer com o senhor na eleição, para poder prometer que vai colocar, né? Garanto que vai levar uns votinhos bons. Porque a população quer o cobrador. Se não pela facilidade da existência dele, pela empregabilidade de mais pessoas, mas acima de tudo, para não tirar a atenção do motorista. Só isso. Se faltavam motivos, não faltam mais. Mas que tem que ter muita coragem para fazer, porque o lobby é forte. O lobby é forte. O lobby é forte, Minas Gerais. Né? Aí o meu time fala assim, ou vai ter que acontecer uma tragédia. Ô, meu time, no ano passado, caiu um ônibus, uma ribanceira numa noite dessa aí, morreram 5. Não tinha trocador. Não tinha. Ah, mas é assim, porque não é possível a pessoa ter que dirigir, parar, freio de mão, troco, no meio da Amazonas? No meio da Avenida Amazonas? Não. Vamos continuar brigando, tá? Sem nenhuma conotação política, só cobrando de quem prometeu para nós que ia fazer melhor pro BH e não tá fazendo. Nesse ponto, não tá. Eu volto já já com mais notícias para você. Agora sobre carnaval, hein, gente? Tem notícias de carnaval aí, vamos subir. Por conta de um bloco de carnaval. Acompanhe comigo. Os vídeos gravados por moradores mostram a correria pela Avenida Rui Barbosa. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas estavam concentradas em uma praça no bairro Santa Terezinha, em um bloco de carnaval sem autorização da Prefeitura. Toda a movimentação foi monitorada desde o início. A PM foi ao local para tentar identificar os organizadores, mas as equipes foram hostilizadas. Garrafas de vidro teriam sido arremessadas contra os militares. Tô dando tiro de borracha. Garrafa de vidro, quebrou. A partir desse momento foi organizada uma estratégia para a dispersão do bloco. Foi utilizado aí de forma proporcional o uso de munição não letal, instrumento com menor potencial ofensivo, e não ocorreu nenhuma lesão e foi conseguido o objetivo aí de dispersão. É um local de fácil saída aí para cerca de 1.000 pessoas que estavam no local, e graças ao trabalho excelente aí dos policiais militares que estavam à frente. De acordo com a Polícia Militar, no local foi possível perceber que havia menores fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. Uma réplica de uma arma de fogo foi apreendida com um adolescente. O menor havia dito que seria para sua defesa, né? Até interessante ressaltar aí que ele era mais para intimidar os outros ali com aquele simulacro, né? Ô Rafa, carnaval chegou e com ele as suas dificuldades, né? Mas aqui em BH vai ser um carnavalzão, não é isso? Vai ser top, com certeza, o destino mais procurado do Brasil, Belo Horizonte, Stanley. Pois é, e você que está pulando o carnaval aí, a hashtag CarnavalBH. É isso aí. Faça sua postagem, não é isso? É. Faça sua postagem e marca lá, hashtag CarnavalBH. Rafael, amanhã de manhã, encontro marcado. Tamo junto, 7 horas da manhã. Então, Minas Gerais, juízo, hein? Juízo, hein? E um beijo, até amanhã cedo, se Deus quiser. Tchau, obrigado.